Então, o número complexo ao qual nós estamos extraindo a raiz cúbica é o número 8i. Para calcular as raízes enésimas de um número complexo, nós vamos utilizar essa segunda fórmula de Mouvre. Então, essa fórmula, ela nos dá todas as raízes enésimas de um número complexo. Nesse caso, o nosso n é 3, porque eu estou extraindo uma raiz cúbica. Então, eu vou encontrar como resultado 3 raízes, 3 outros números complexos, que cada um deles, quando eu elevo ao cubo, me dá como resultado 8i. Isso é calcular a raiz cúbica do 8i. Então, o que eu vou precisar? Bom, vou precisar do n, que é óbvio, né? Se é a raiz cúbica, o n é 3. Vou precisar do módulo. O módulo do número a gente sabe como calcular. É a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou precisar do argumento do número complexo original, ou seja, esse número 8i, ele tem um ângulo referente ali ao eixo x no plano complexo, né? Então, a gente tem como calcular usando aquelas relações do seno e do cosseno. Com essas 3 informações, a gente vai colocar aqui dentro dessa fórmula e vamos encontrar as 3 raízes cúbicas. O K, ele vai sempre variar de 0, a gente começa uma contagem pelo 0 e vai até n-1. Então, nesse caso, como eu quero uma raiz cúbica, eu vou utilizar 1k igual a 0, 1 igual a 1 e 1 igual a 2. Cada um desses k vai me dar uma das raízes cúbicas. Tá bem? Então eu vou em busca agora das informações que eu preciso. Primeiro, do módulo desse número complexo 8i. Esse número, ele tem a parte real igual a 0, que ele não tem a parte real, né? Ele é igual a 8i. E a parte imaginária, que é o b, é igual a 8. Então, o módulo desse número complexo é igual a ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Então, isso fica igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, já tenho um módulo. Agora eu vou em busca do argumento, do ângulo. E para descobrir o ângulo, eu uso as duas relações, do cosseno e do seno. Cosseno desse ângulo é igual ao A sobre o módulo desse número. Ou seja, fica 0 sobre 8, que é 0. E o seno desse ângulo é B sobre o módulo. Ou seja, o B é 8 e o módulo é 8. Então, seno de θ é igual a 1. Então, com o valor do cosseno, que deu 0, e do seno, que deu 1, eu vou descobrir qual é esse ângulo. Então, eu trouxe aqui uma tabela, né, de arcos notáveis, e eu disponibilizei essa tabelinha, tá? Essa tabelinha ela é mais completa do que aquela que considera só o primeiro quadrante aqui. Mas aqui, entre parênteses, a gente tem um par ordenado em que a primeira coordenada é o cosseno e a segunda é o seno. Como eu encontrei ali cosseno igual a 0 e seno igual a 1, então eu estou nesse ângulo de 90 graus, que em radianos corresponde a π meios. Tá bem? Então eu já sei ali que o meu θ, que o argumento desse número complexo 8i é igual a π meios. Agora eu já posso calcular as raízes cúbicas, porque eu já tenho as informações que eu preciso, que é o módulo, que é o argumento, e que é o n, que como é uma raiz cúbica, o n é 3. Então, vou considerar a minha primeira raiz, ou seja, quando o k for igual a 0.
Quando k for igual a zero, o primeiro cálculo que eu vou fazer para essa minha raiz, tá, é do argumento desse meu novo número, que é a primeira raiz. Então, eu vou fazer até o cálculo separado, para não misturar muito ali. Então, o que eu tenho que fazer é θ, que eu já descobri ali que é π-meios, tá? Mais 2 vezes o k, nesse caso o k é zero, vezes o π, tudo dividido por n. Então, fica π-meios, que é o θ, mais 2 vezes o k, que é zero, vezes o π, dividido por 3. 2 vezes o zero vezes o π vai dar zero. Então, já vou cancelar todo esse termo ali. Então, no numerador ficou π-meios e no denominador 3. Então, aqui eu tenho divisão de duas frações. Eu multiplico a primeira, que é π-meios, pela segunda invertida. Então, π sextos. Esse é o argumento da primeira raiz cúbica de 8i. Então, eu vou escrever aqui z índice k, que é zero, então é a primeira raiz. Estou usando a fórmula ali, a segunda fórmula de Mouvre, tá? Raiz enésima do módulo. Então, como eu estou extraindo raiz cúbica, eu preciso calcular a raiz cúbica do módulo, que é 8, que multiplica cosseno desse ângulo, desse argumento novo que eu encontrei agora. Cosseno de π sextos mais I seno de π sextos. Que vai resultar ali, raiz cúbica de 8 é 2, e aqui deixa assim, né? Cosseno de π sextos mais I seno de π sextos. Então, essa já é a minha primeira raiz, uma das raízes cúbicas, né, do número complexo 8i. Vou calcular agora a outra. Nós vamos calcular 3 raízes, né? Porque raiz cúbica, nós vamos encontrar 3 raízes. Agora, eu quero considerar, ali eu fiz para o k igual a zero, agora vai ser para o k igual a 1. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando o k for 1, aí eu vou calcular o argumento ali de novo, tá? Eu vou colocar até assim, ó, θ1. E esse aqui vai ser o meu θ0. Então, o θ1 é igual a π-meios mais 2 vezes o k, que agora é 1, vezes o π, tudo dividido por 3. Então, fica π-meios mais 2 vezes 1 vezes π, 2π, sobre 3. Ali no numerador eu tenho que fazer π-meios mais 2π. Eu só consigo somar frações quando elas têm o mesmo denominador. Então eu posso pensar assim, qual é a fração que tem denominador 2, que dá como resultado 2π? Então isso é 4π sobre 2, que dá 2π, né? Então π-meios mais 4π-meios dá 5π-meios. Tudo dividido por 3, usando aquela regra da divisão de duas frações, 5π-meios vezes 1/3, 5π sextos. Esse é o meu argumento do meu novo número complexo, que será o meu Z1, que é igual a 2, né? Ali o módulo vai ser igual ao módulo do outro, tá? Porque é raiz cúbica de 8. 2, que multiplica cosseno de 5π
sextos mais I seno de 5π sextos. Então, essa já é a minha segunda raiz cúbica do número 8i. Falta só uma agora, que é considerando o k igual a 2. Então, quando k for igual a 2, o meu novo argumento desse número agora, vou chamar de θ2, é igual π meios mais 2 vezes o k, que é 2, vezes o π, tudo dividido por 3. No numerador fica π meios mais 4π, tudo dividido por 3. Agora, de novo, no numerador eu tenho que somar aquelas duas frações, elas têm denominadores diferentes. Então eu preciso escrever aquele 4π como uma fração que tem denominador 2. Então é 8π. O que o matemático disse para o índio? 8π. 8π sobre 2, que dá 4π. Então, π meios mais 8π meios dá 9π meios. Sobre 3, de novo, multiplica a primeira fração pela segunda invertida, né? Aqui o 3 é considerando como 3 sobre 1. Então, vezes 1/3. Opa. Um terço, que vai dar 9π sextos. Esse 9π sextos dá para simplificar, tá? 9π sextos é igual a 3π meios. Simplificando por 3 ali. Mas, na verdade, eu vou utilizar como 9π meios, porque eu quero fazer a representação geométrica dessas raízes com vocês, e para marcar no gráfico ali, no plano complexo, é melhor o 9π sextos, vocês já vão ver o porquê. Então, agora eu já posso escrever a minha última raiz, que é Z2, é igual a 2, que multiplica cosseno de 9π sextos mais I seno de 9π sextos. Tá bem? Então, estão aí as 3 raízes cúbicas do número 8i. Agora, eu quero mostrar para vocês a representação geométrica dessas raízes. Vocês vão ver que é muito bonito, já que quando a gente extrai a raiz cúbica de um número complexo, nós vamos encontrar um polígono regular com 3 lados, ou seja, um triângulo equilátero no gráfico. Se nós extraíssemos a raiz quarta, por exemplo, nós iríamos encontrar um polígono regular com 4 lados. Se fosse raiz quinta, um polígono regular de 5 lados. Agora eu vou aqui para o gráfico, porque a representação no gráfico também é muito importante. Eu já trouxe aqui um plano complexo, tá? No plano complexo eu tenho os 2 eixos, tá? O eixo correspondente ao cosseno, que é o nosso conhecido eixo X, e o eixo Y, que é o eixo vertical, correspondente ao seno. E, em vez de ser assim, não é um plano cartesiano, né? É um plano complexo. Então, o que eu estou marcando aqui, essas marcações, elas correspondem a ângulos. Então, como eu dividi aqui cada quadrante em 6 partes iguais, cada marcação dessas corresponde a 15 graus. Tá? Só para a gente se localizar aqui. Então, como é que a gente marca um número complexo aqui no plano complexo? Nós precisamos saber o módulo desse número
que nesse Z0 o módulo é 2. Na verdade, todos eles vão ter o módulo 2, tá? Então, esses números, eles vão estar sobre essa circunferência que tem raio 2 aqui. Então, todos esses números complexos, eles vão estar sobre essa circunferência aqui que tem raio 2, tá? Porque o módulo dos números aqui, de todos eles, é 2. Então, o que vai diferenciar eles é o ângulo. Nesse primeiro, no Z0, o ângulo é π sextos, ou seja, π sextos corresponde a 30 graus, né? Porque π corresponde a 180, 180 dividido por 6, 30 graus. Então, a partir do eixo x, tá? A partir do eixo do cosseno, eu vou contar, cada graduação dessa corresponde a 15 graus. Então, 30 graus, ou seja, π sextos, está aqui. Então, aquele meu primeiro número, o Z0, que é a raiz do número complexo z igual a 8i, né, que eu estou apresentando nesse gráfico, são as raízes cúbicas do número 8i. Ou seja, quando eu tiro a raiz cúbica de 8i, eu vou encontrar 3 números complexos, que quando eu elevo ao cubo, dá 8i como resultado. Então, primeiro, já marquei ali o Z0. Agora eu vou marcar o Z1. Ele continua tendo módulo 2, então ele vai estar sobre essa circunferência de raio 2, só que agora o ângulo é 5π sextos. Ou seja, 5 vezes 30 graus, que dá 150 graus. Então, contando aqui, eu vou contar de 30 em 30, tá? Ou seja, de 2 em 2. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Esse número complexo, a localização dele no plano cartesiano é aqui, Z1. E o Z2 continua tendo módulo 2, então está sobre aquela circunferência, só que agora o ângulo dele é um ângulo de 9π sextos. Então basta que eu conte aqui 9 vezes o 30 graus, ou 18 vezes 15 graus, né? Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Aqui está o meu Z2. E agora, aí está a representação das 3 raízes cúbicas de 8i. Eu vou unir esses pontos com segmentos de reta, tá? Porque eu quero construir essa figura que se formou aqui. Aqui, falta só esse agora. Olha só, vejam que essas 3 raízes cúbicas do número 8i, elas formam uma figura geométrica que é conhecida, né? Um triângulo equilátero. É muito elegante essa solução. E esses números complexos que nós encontramos, quando a gente eleva eles ao cubo, vai dar como resultado o número 8i. Sempre que vocês calcularem raízes enésimas de números complexos, vocês vão encontrar como resultado números complexos, tipo raiz quarta. Vocês vão encontrar 4 números complexos novos. Quando vocês colocam esses números complexos num plano complexo e unem esses números com segmentos de reta, vocês têm um polígono regular
ou seja, um polígono que tem a mesma medida dos lados, com n lados. Então, se é uma raiz quarta, vocês vão encontrar um quadrilátero. Se é uma raiz quinta, um pentágono, raiz sexta, um hexágono, e assim sucessivamente. Então, é um resultado que eu considero particularmente, né, um resultado muito bonito do estudo aí dos números complexos.